Quantos estão com expectativa para o que Deus vai fazer aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: aumente as suas expectativas. Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Amém. Aleluia. Lucas capítulo 5. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, amém? Hoje está tranquilo de horário, né? Amanhã é feriado, eita, glória a Deus, amém, bom demais, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Pode acender a luz para mim, por favor? E quando acabou de falar, disse a Simão: faze ao mar alto, e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Quantos aqui já viveu um dia de frustração na vida? Todo mundo, né? Quem nunca viveu um dia de frustração? Eu comecei a pensar um pouco sobre essa palavra. Essa semana segunda-feira, eu vivi um dia não como essa frustração, né? Mas algo que aconteceu comigo que me deixou um pouco triste naquele momento. Eu e minha família, né, minha esposa, meus filhos, nós idealizamos uma viagem para fazer agora no final do ano, em dezembro, com os meninos. E a gente estava olhando casa, né? A gente vai para Gramado. E a gente estava olhando casa, vendo lugar, um Airbnb, tudo. E aí a gente sentou com as crianças na época, que a gente faz isso com antecedência. E aí a gente organizando, porque a gente conseguiu comprar as passagens com milhas. E aí a gente foi vendo o Airbnb. E Gramado, geralmente é muito caro as coisas lá. Então a gente estava procurando uma casa para ser algo mais tranquilo. E a gente encontrou um lugar junto com os meninos. Um lugar maravilhoso. É uma casa, né, um apartamento num condomínio, num preço acessível, um preço que daria para a gente pagar. E esse lugar ele tinha piscina, tinha playground, tinha um monte de coisa legal. E as crianças ficaram muito animadas, falando: nossa, papai, vai pular naquela piscina, e vai ser muito legal, e vai ser top. E a gente idealizou e sonhou junto aquilo, e beleza. E estava tudo certo. Segunda-feira eu recebo uma mensagem do dono da casa: ô, senhor Rafael, tudo bem? E por incrível que pareça, ele também chama Rafael. Isso que é gente boa. Mas ele mandou uma mensagem para mim, ele falou assim: Rafa, cara, tem uma notícia aqui não tão boa para você. Eu falei: o que aconteceu, Rafa? Ele
Falou, não, a reserva está tudo certo. Porém, exatamente no dia que você vai estar lá, a área, que é a área comum, a área de piscina, a área de playground, vai estar em reforma. Então vocês não vão poder usar. Naquele momento eu falei assim, nossa, como que eu vou falar para os meninos que eu não vou poder, a gente não vai poder usar a piscina de água quente. Não vou poder brincar no parquinho com eles. Foi uma frustração. Porque a gente planejou, estava organizado, estava dentro do nosso orçamento, estava tudo planejado, as crianças animadas, e agora eu tenho que dar essa notícia para eles. Daí eu cheguei em casa e falei, Rafa, não cancela a reserva ainda, eu vou chegar e vou conversar com a patroa. Porque quem manda lá em casa, sabe, né, gente? A última palavra é nossa. Tudo bem, a gente vamos fazer desse jeito. É legal que as mulheres, a gente olha daqui, as mulheres olham assim, tá vendo? É assim mesmo. E aí, eu estava desse jeito, pensando, falei para a Ju, Ju, e agora? Como nós vamos dar essa notícia para os meninos? Estão tudo animados. E aí a Juliana com todo jeito, gente, a gente vai ter que procurar um outro lugar. A gente tentou procurar alguns outros lugares antes, né? De falar com eles, para falar, não deu certo aqui, mas tem aqui. Mas nada encontramos que estivesse dentro do preço que a gente poderia pagar. Eu falei, Ju, não sei, a gente vai ter que ver um outro lugar e a gente faz outras coisas com eles lá e tá tudo certo. Fazer o quê? E aí eu liguei para um amigo. Um amigo, ele não é daqui da igreja, mas é um amigo, ele é empresário, muito forte na cidade. Eu liguei para o Rafa, que eu sei que ele sempre está lá, e ele tem até uma casa lá. E eu falei, Rafão, cara, eu precisava de uma indicação, você que está muito lá, conhece muitas coisas lá, você podia me falar se tem algum lugar que tenha piscina, um playground, num preço acessível. Aí ele falou, não, cara, tem vários lugares lá. E aí ele indicou um lugar para mim. Eu falei, não, legal, eu vou pesquisar. Quando eu fui pesquisar, falei, Rafão, tá doido, cara? Não dá, velho. Isso aí é pro seu nível, ainda não cheguei ainda não. Não dava, era muito alto. Era tipo 4 vezes o valor que eu poderia pagar. E aí eu falei para Rafa, obrigado, não, tranquilo. Ele falou, quando você vai? Eu falei, eu vi o dia tal. Ele falou, cara, eu vou estar lá. Eu falei, cara, você vai estar lá? Eu vou estar lá nesse período lá. Peraí que eu vou fazer um negócio para você aqui. Peraí. E aí ele foi nesse lugar que ele me indicou. Ele conversou lá, porque ele tinha cota, que tinha apartamento lá naquele lugar. E aí ele me retornou e falou, cara, eu fiz um orçamento aqui para você e para sua família. E dá uma olhada aí, ver se cabe no seu orçamento, se dá certo. Gente, quando eu fui ver, era o valor que eu ia pagar. Só que o lugar é muito melhor. Muito melhor. Tem até sauna, gente. Tem até o furô. E aquilo eu olhei e falei assim, uau, como Deus é fantástico. Deus travou algo, Deus fechou algo, porque Ele queria me abençoar ali do outro lado. E você precisa entender que às vezes Deus vai fechar portas para te abençoar muito mais amanhã. Tem portas que são fechadas diante de você, que não é problema, não é para te frustrar, não é para te matar, mas é para te levar para um lugar muito melhor em Deus. E em cima disso tudo eu comecei a pensar justamente nesse texto. Nesse texto aqui. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê Pedro frustrado. Nós vemos ali as margens do lago de Genezaré, 2 movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a multidão apertava Jesus porque ela queria ouvir a palavra de Deus. Aquele povo estava faminto. Aquele povo queria ouvir Jesus. Aquele povo queria ouvir a voz de Jesus. E do outro lado, no mesmo ambiente, Pedro, Simão, lavava as redes.
estava exausto, frustrado. Emocionalmente falando, estava drenado, mal. Passou a noite inteira fazendo o que sabia fazer, mas mesmo assim não funcionou, não deu certo. Era especialista em pesca, mas aquela noite não funcionou, não deu certo. Enquanto a multidão estava ali buscando a voz de Jesus, Pedro estava preso na memória da frustração. Preso na frustração daquela noite. E a Bíblia vai dizer que havia 2 barcos ali parados ali na praia. 2 barcos. E Jesus ele vai pedir o barco de Simão Pedro emprestado. E a gente vê que Jesus não escolhe Pedro por falta de opção, porque tinha 2 barcos. Mas ele escolhe a Simão Pedro porque ele tinha um propósito para realizar na vida dele naquele momento. Deus não te escolheu por falta de opção. Deus te escolheu porque Ele tem um propósito para realizar na sua vida. Deus não te escolheu porque você era a única pessoa que tinha para que Ele escolhesse. Não, Ele escolheu porque Ele tem algo para realizar através de você. Ele escolheu você porque Ele tem algo para realizar na sua família, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Deus te escolheu porque Ele tem algo poderoso para realizar na sua vida. Na sua vida. Não foi por falta de opção. Jesus vai entrar no barco de alguém cansado, de alguém frustrado, de alguém sem resultado, de alguém que naquele momento estava mais inclinado a desistir do que tentar de novo. E Jesus vai entrar nesse barco, nesse ambiente, e Ele vai pedir esse barco emprestado, para ensinar, para ministrar a palavra. E o interessante é que Jesus nunca precisou possuir nada para cumprir tudo. A gente vai olhar e, na verdade, quase tudo na vida, no roteiro de Jesus, no trajeto de Jesus aqui na terra, foi emprestado. Foi emprestado. Quase tudo foi emprestado. O útero de Maria, onde a eternidade vestiu carne, foi emprestado. A manjedoura foi emprestada. O jumentinho, onde ele entrou em Jerusalém como príncipe da paz, foi emprestado. A casa da última ceia foi emprestada. A cruz que ele morreu, que ele se entregou, foi emprestada, porque aquela cruz não foi feita para ele, foi feita para uma outra pessoa, foi emprestada. O túmulo que colocaram Jesus foi emprestada por José de Arimateia. Tudo foi emprestado. A única aquisição que Jesus fez foi pago com preço de sangue. Ele morreu por mim e por você. Ele não te empresta, Ele te compra, porque você é valioso, você é precioso. Ele te comprou a preço de sangue. Ele morreu por mim e por você, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia! Te amamos, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos. A culpa que era minha, Ele em si levou, mas ao terceiro dia, te amamos, te amamos, te amamos. Você é valioso para Jesus. Você é valioso para Jesus.
Ele em si levou. Feche seus olhos por um momento, por favor, feche seus olhos. Você foi pago a preço de sangue. Você foi pago a preço de sangue. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Por quê? Porque você é importante, porque você é especial, porque você é alguém valioso para Deus, porque Deus tem algo para realizar através da sua vida, porque Ele tem um propósito para você, e por isso Ele pagou um alto preço naquela cruz, para salvar a mim e a você, para trazer restauração, vida Espírito Santo, nós te amamos, 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 Jesus. Agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele. Te amamos, te amamos. Mas ao descer o dia, Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele em si levou. Esse era o cenário. Jesus entrou no barco, pediu para afastar um pouco e começou a pregar. Começou a liberar palavras de vida. Sabe por quê? Antes de Jesus encher aquele barco, Ele encheu o ambiente da palavra. Antes de Jesus encher aquele barco, Ele vai encher aquele ambiente da palavra. Jesus nunca começa pelo que está fora. Ele sempre começa pelo que está dentro. Ele sempre vai começar pelo seu interior. Ele sempre vai curar as suas frustrações primeiro, antes dele entregar algo poderosíssimo para você. Ele precisa te encher da palavra. Ele precisa trazer cura ao seu coração, restauração à sua alma, à sua vida. Antes dele fazer qualquer outro milagre, primeiro ele precisa restaurar você por dentro. A primeira transformação não é na rede, é na mente. É na mente. Pedro esperava peixe, mas Jesus ofereceu palavra. Antes do milagre acontecer nas águas, o milagre precisava acontecer primeiro dentro de Pedro. Dentro dele. No interior dele. Por quê? Porque uma mente ferida, ela interpreta instruções como peso. Uma mente cansada transforma processos em desânimo. Uma mente frustrada evita tentar de novo. Quantas pessoas pararam por causa de frustrações? Quantas pessoas não quiseram tentar de novo porque foram frustrados? E a frustração se agigantou dentro de você e você agora não consegue dar passos de fé. Não consegue acreditar que aquilo possa dar certo. Não consegue crer que algo pode acontecer novamente de uma maneira extraordinária. Não consegue crer que o peixe possa vir novamente. Quantos pararam por conta de frustrações? Quantos estagnaram a vida por conta de frustrações? Mas nessa noite Deus te trouxe a esse lugar porque Ele quer te curar. Ele quer fazer você caminhar novamente. Ele quer fazer você sonhar novamente, acreditar novamente, dar passos de fé novamente, porque Ele vai realizar algo sobrenatural através da sua vida. Você precisa crer nisso. Está comigo? Diga amém.
Uma mente desalinhada transforma um fracasso passageiro em identidade permanente. Vou repetir para você. Uma mente desalinhada transforma um fracasso passageiro em identidade permanente. Jesus, ele sabia que Pedro não precisava só de peixe. Ele sabia que Pedro não precisava apenas de peixe, ele precisava de algo mais. Ele precisava de clareza, de foco, renovar o interior. É por isso que o texto vai dizer lá no versículo 4, quando acabou de falar, então Jesus envia Pedro para o mar alto. É como Jesus disse assim, ó, agora eu terminei de ministrar a sua vida, você está ali curado, você está restaurado, agora eu posso te enviar. Agora vai. Agora você está apto a viver o milagre. Agora você está pronto para receber aquilo que realmente eu tenho para a sua vida. Porque primeiro é o interior. Primeiro é dentro. Primeiro vem a palavra. Porque ela destrava a mente para obedecer facilmente ao comando de Deus. Uma mente renovada, ela pesca onde outros desistem. Uma mente renovada, ela pesca onde outros desistem. Quando eu estou renovado por Deus e pela palavra de Deus, aquilo que o outro tem medo, eu olho e falo, não, eu não tenho medo, porque eu creio no meu Redentor, Ele é vivo, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é único, Ele não depende de governo, Ele não depende do tarifaço, Ele não depende de nada disso, então por isso eu posso dar passos de fé, porque é Ele quem me sustenta, é Ele quem me guarda, é Ele quem sara a minha vida, é Ele quem abre porta, é Ele quem fecha a porta, é Ele quem cuida de mim, é Ele que faz o milagre acontecer na minha vida. É Ele. É Ele. É Jesus. É Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Te amamos, Jesus. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, pois eu estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. A palavra, ela prepara o terreno que o milagre não consegue sustentar. O texto vai revelar uma ordem divina, que é ensino, palavra primeiro, milagre depois. Palavra primeiro, milagre depois. Palavra primeiro, milagre depois. Primeiro, vou te nutrir, vou te sarar. Depois, eu te entrego o milagre. É isso que Ele está fazendo conosco aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque milagre sem fundamento vira orgulho. Vira orgulho. Milagre sem fundamento vira orgulho.
Abundância sem estrutura vira queda. Deus te perde. Você se ilude com o tamanho do milagre. E a queda vem. Resultado sem transformação vira religiosidade. Agora só vou cumprir o meu papelzinho. Vou domingo, levanta a mão, adora a Deus, porque aliás agora estou abastado, tenho muito compromisso, minha agenda está lotada, não consigo mais se envolver, não consigo mais fazer nada. Aí vira um religioso. Sucesso sem direção vira confusão. Mas a palavra ela prepara. A palavra ela prepara as suas emoções. A palavra ela ativa a sua fé, a sua percepção e a sua disposição em servir. A sua disposição em fazer. A palavra ela vem, ela te traz a maturidade necessária para viver o que Deus vai liberar para você. É isso que ela faz. Se a palavra não te molda, o milagre não te mantém. Precisa ter sustentação para o milagre acontecer na sua vida. Talvez o seu milagre, porque você tanto ora, ainda não aconteceu, mas é porque Deus está trazendo sustentação para você. Porque Ele olha ali na frente, Ele fala assim, se eu entregar isso agora para Ele, eu perco Ele. Então Deus, Ele prefere gastar um pouco mais, investir um pouco mais de tempo em você, para não te perder ali na frente. Então é necessário que Ele trabalhe o nosso coração, trabalhe o nosso interior, trabalhe o nosso caráter, trabalhe a nossa vida, nos sustenta da palavra e nos sustenta, por quê? Porque amanhã vai vir uma abundância sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua empresa, e Deus vai olhar e fala assim, pode derramar, por quê? Porque eu não vou perder Ele, Ele está sustentado pela palavra de Deus, e o milagre pode vir. Será que você pode levantar a sua mão e dizer, pode vir milagre, eu estou baseado na sua palavra, na sua palavra, aleluia, é a palavra que te sustenta. Agora vai acontecer um momento em que conecta o céu e a terra, que é o quê? Obediência. A obediência, ela vai conectar o céu e a terra. A obediência transforma informação em revelação. Jesus vai dar o comando, lance as redes. E aí o que Pedro vai fazer? Vai dar uma resposta. Mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. Nós temos respostas prontas para Jesus também. Vai lá e faz aquilo, mas Deus, eu já falei de Jesus para aquele fulano, meu Deus do céu. Já falei. Aí Deus fala assim, continua, libera a semente de novo. Mas Jesus, você não sabe, olha, ele zomba, ele ri. Aí Jesus fala assim, vai lá, libera a semente de novo. Vai lá, se envolva novamente. Mas pastor, como, meu Deus? Aí Deus fala, vai lá, se envolva no ministério,
Se envolva naquilo que eu tenho para você. Mas pastor, quando eu estava lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, me frustrou. Se você ficar olhando para o homem, você vai se frustrar sempre. É por isso que você precisa olhar para Jesus, porque Ele não vai te frustrar. É Jesus quem vai dar a direção para você. Quando as coisas acontecem em volta de nós, para nos derrubar, para nos sucumbir, você precisa continuar firme olhando para Jesus. Porque quando você está fazendo para Jesus, nada que está ao seu redor vai tirar você do foco, que é Deus. E ele responde isso para Deus, para Jesus: nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Esse mas muda a história. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aqui está o poder. Informação ouvida é teoria. Informação obedecida se torna milagre. Palavra entendida ensina, mas palavra praticada transforma. É por isso que a gente está aqui nessa quarta elevada e a gente fala muito sobre fé, visão, propósito. Por quê? Porque nós queremos que você viva isso em Deus, e você vai viver. Mas para isso você não pode só sair daqui, ouvir e achar isso maravilhoso, um momento maravilhoso, mas você precisa aplicar essas palavras liberadas, porque vai acontecer. Porque quando você aplica, o céu ele vem e enquadra com aquilo que você está aplicando, com a obediência que você recebeu aqui. Quando você obedece a instrução que Jesus fez, o milagre, Jesus deu, o milagre vai acontecer na sua vida, o milagre vai acontecer na sua casa, o milagre vai acontecer na sua família. Por quê? Porque sobre a palavra de Jesus eu vou lançar as redes. Talvez você olhe para algumas situações na sua vida e o Senhor tem falado para você: dê um passo, faça isso, planeje, dê um passo, vai em frente, vai adiante. E você olha para as frustrações, mas o Senhor fala: vai, continua, lance as redes, faça isso debaixo de uma palavra de Deus, e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. O Senhor manda eu te dizer nessa noite: obedeça as instruções que eu te dei, obedeça as palavras que eu te dei, não se atemorize, não tenha medo, tenha coragem, avance, porque você verá um milagre extraordinário acontecer ainda esses dias, diz o Senhor. Tudo muda. Aleluia! Se você crê nisso, levante a sua mão, dê um brado de vitória, aplauda o Senhor, dê um brado de glória. Deus está nesse lugar, Deus está nessa casa. Chamamos, 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 chamamos Jesus, chamamos Jesus, chamamos, chamamos, chamamos. Basta uma palavra, tudo muda. Aleluia. Basta uma palavra. Olha para esse irmão abençoado, faz cara de profeta diante dele. Fala assim, ó: a palavra te instrui. Ah, não, fala com fé, faz cara de profeta. Aquelas irmãs do coque, sabe? Faz assim, ó. Faz, as irmãs do coque. A palavra te instrui, mas a obediência te leva para o extraordinário. Será que você crê nisso essa noite? Deus está te levando para o extraordinário. Deus está te levando para o extraordinário. Aleluia. Eu creio muito nessa palavra. Eu creio muito nisso. E a Bíblia vai dizer que o milagre aconteceu. Pedro olha, ele tem que se desconstruir inteiro para obedecer à voz de Jesus. Ele tem que olhar para si e falar assim: eu preciso me desconstruir para voltar para aquele mar de novo. Porque eu entendo de pesca, eu entendo de hora, eu entendo de mar, eu entendo de tudo. E esse é o pior horário para ir lá pescar.
O melhor horário não deu certo. E agora ele tem que olhar para si e se desconstruir inteiro para obedecer ao comando de Jesus. E às vezes nós precisamos entender isso. Nós precisamos desconstruir inteiro para obedecer à voz de Jesus, porque geralmente, ou quase todas as vezes, que a palavra de Jesus é liberada para as nossas vidas, não vai, eu falo isso por experiência própria, não vai ser pelo lado natural, não vai desconstruir a nossa mente, vai olhar para dentro e falar assim, nossa, mas o que Jesus está falando para mim fazer, não tem lógica, não é o horário, não era para ser esse horário, mas eu vou me desconstruir, eu vou me lançar sobre essa palavra, eu vou fazer. E é isso, porque isso mostra plena confiança em quem te mandou ir e voltar para o mar. Isso mostra que você está se abstendo do seu conhecimento, se abstendo das suas técnicas, se abstendo da sua racionalidade humana, se abstendo de tudo aquilo que você construiu, da sua formação acadêmica, que você olha e bate no peito com o diploma que você tem. Aí o Senhor diz e olha para você, volta para dentro do mar e lança as redes agora. É você olhar e falar assim, é mexer com o seu ego. É olhar e falar assim, nossa, meu Deus do céu, vou ter que fazer. É confiar por inteiro. É por isso que Deus nos aperta, porque Ele quer ver até onde mesmo eu confio. Porque humanamente falando ia dar errado de novo. Olhando pela lógica humana, era para dar errado de novo, porque não era horário para peixe, não era horário para entrar no mar, não era horário para jogar rede, não era horário para tudo aquilo. Mas ele fala assim, mas sobre a tua palavra, estou desconstruindo tudo que eu sei, estou desconstruindo tudo aquilo que eu trouxe, de conhecimento, que eu achava que eu era, sabe por que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz isso? Porque se Ele não faz desse formato, a glória seria sua, não seria dele. A glória será sua porque você conhece, você sabe, você fez no tempo certo. Mas quando o milagre vem totalmente de uma maneira imprópria, improvável, aí você olha e fala assim, não é pela minha força, mas é sobre quem me enviou. O milagre que eu estou vivendo hoje não é pelo meu conhecimento, não é pela minha formação, mas é sobre uma palavra que Jesus liberou na minha vida. E hoje eu vivo esse milagre. É isso, e é isso que deixa o mundo pirado, é isso que as pessoas olham e falam assim, como esse crente prosperou nesse tempo de guerra? É porque seu Deus é soberano, é porque seu Deus é enorme, é porque o seu Deus, Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que nada pode parar a ação de uma palavra liberada por Ele. Nada. Essa situação, diz o Senhor, é pequena. Só obedeça a minha voz. Só obedeça a minha voz, diz o Senhor. Para de questionar. O Senhor está falando, para de questionar, para de fazer questionamentos racionais. Se lança aos pés do Senhor, entra no Espírito, para de deixar a carne se levantar e começar a reger a sua vida e direcionar a sua vida pela carne. O Senhor fala assim, entra no meu Espírito e entende a minha frequência. A frequência que eu trabalho é a frequência do milagre. É essa. E agora Pedro, ele está
com o barco cheio. O milagre aconteceu. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. O que Deus vai te dar é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande, você vai falar, meu Deus do céu, não estou conseguindo puxar, tamanha a bênção. E aí vai lhe dar uma outra coisa que nós precisamos lidar. É por isso que Deus vai trazer estruturas para você. Estruturas de palavra. Restauração interna. Na sua vida primeiro. Primeiro é esse processo. Depois o milagre vem. Por quê? Porque o sucesso, ele exige mais cuidado do que o fracasso. O sucesso, o milagre, a grandeza daquilo que Deus vai dar, exige mais cuidado do que o fracasso que você viveu. É onde você tem que ter um ponto de atenção. Quando o barco estava vazio, Pedro não corria risco nenhum de o barco afundar. Mas quando o milagre chegou, o barco ficou tão cheio, que a Bíblia vai dizer que o barco quase afundou. Quase veio a pique. Percebe? Isso vai revelar um princípio muito sério, que eu e você precisamos ter atenção sobre isso. Por quê? O fracasso ele dói, mas o sucesso ele sempre vai te testar. O vazio ele traz ansiedade, dor, mas o cheio traz a soberba, a altivez. O maior perigo não estava na noite sem peixe. O maior perigo estava na manhã de grande abundância. Ali estava o grande perigo. Na manhã de grande abundância. E aqui tem uma estratégia maravilhosa. A Bíblia vai dizer que o barco estava tão cheio, tão cheio, tão cheio, que ele estava a ponto de se afundar. Estava a ponto de afundar. Aliás, ele estava afundando. A Bíblia diz que quase virou o barco, de tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe. E aqui a gente vê que Simão Pedro, ele já estava construído pela palavra, fortificado pela palavra. E ele vai ali exercer uma estratégia que ele usou para que aquele barco não se afundasse. E é uma estratégia muito poderosa. O que ele faz para aquele barco não se afundar? A Bíblia vai dizer no versículo 7, que diz assim: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que lhe fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique também. Olha só, a estratégia que Pedro usou foi a estratégia do compartilhamento. Aquilo que Deus vai trazer na sua vida não pode parar em você, porque senão vai afundar. Aquilo que Deus vai trazer de resultado na sua vida vai ser tão grande que você vai precisar chamar as pessoas: passa aqui, pega um pouco aqui, que senão vai afundar meu barco aqui. Vem aqui, pega um pouco, irmão, tô te ligando, aí dá seu pix aí que eu tô mandando um pouco aí, porque vai dar problema aqui pra mim. Meu irmão,
Eu quero enviar 20 missionários esse mês para tal e tal lugar, para a África, para o Afeganistão. Quero enviar. Por quê? Porque senão meu barco vai a pique. Eu preciso compartilhar. E nunca vai faltar para você. Nunca vai faltar. Porque a bênção que Deus te dá, se parar em você, não faz sentido. Não faz sentido. Ela precisa ser compartilhada. Simão, ele dividiu o milagre. Porque o que você compartilha, você preserva. O que você compartilha, você preserva. E o que você tenta carregar sozinho vai te afundar. Vai afundar o seu barco. Quantas pessoas nós sabemos que recebeu grandes fortunas e se perderam, empobreceram, perderam a família, perderam a empresa, perderam amigos, perdeu. Por quê? Porque parou em si, parou em você, parou nele. E aquilo fez o quê? Afundou, destruiu. Guarde isso no seu coração. O sucesso que você não divide se torna o peso que te derruba amanhã. Se coloque em pé nesse momento. Esse tempo todo Deus estava só te preparando, porque o milagre já está chegando na sua vida. Grave essas palavras no seu coração, por favor. Guarde esses fundamentos no seu coração. Aquilo que Deus traz para você não pode parar em você. Precisa ser compartilhado. E assim o reino se expande, cresce, o evangelho avança, pessoas são extremamente abençoadas através da sua vida. Eu quero profetizar algo, você será canal de bênção para muitas pessoas. Você será canal de bênção para muitas pessoas. Você não pedirá favores, você vai abençoar. Você será uma fonte de bênção na vida de muitas pessoas, diz o Senhor. Você será um canal abençoador de obras missionárias, diz o Senhor. Você sustentará missionários no campo, diz o Senhor. E aí nós vemos que, para finalizar, Jesus ele não deu só um grande milagre, só uma grande bênção. Porque a Bíblia vai dizer que, versículo 9 em diante, pois que o espanto se apoderara dele. Eles ficaram espantados, tamanha grandeza da pesca. Imagina isso, gente. Um cara que era um exímio pescador, um cara que conhecia muito de pesca, um cara que sabia de tudo, ele se espantou com aquilo que aconteceu. Ou seja, com certeza, para ele se espantar, ele nunca teve um resultado daquele. É por isso que eu falo que Deus vai trazer um resultado tão grande, que vai espantar você e aos seus redores. Vai olhar e falar assim, meu Deus. É tanto papelzinho cuspindo lá, Lídia, você enviando para o Brasil inteiro. Vai olhar e falar assim, meu Deus do céu,
Pastor, estou vendendo tanto que vou te contratar uns 10 aqui para embalar. Eita glória! É isso. E aí a Bíblia vai dizer que eles se espantaram por causa dessa pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus não só deu um milagre, agora Jesus está dando uma missão. Agora Jesus está dando uma missão. Por que muita gente se afasta da presença de Jesus? Porque só veio atrás do milagre, pastor. Mas não entendeu a sua missão em Deus. Recebeu o milagre e perna para quem tem. Mas Jesus, Ele quer te dar um milagre, mas além do milagre, Ele quer te dar uma missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão. E você sabe qual é. Você sabe porque Deus já te falou. Você sabe qual é a sua missão. E aí, Pedro, tão impactado com aquilo tudo, versículo 11, ele vai dizer: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram alguns peixes? Não. Tudo. E o seguiu. Ah, meu irmão. Pedro entendeu algo que é sobrenatural. Ele olha para aquilo que ele viveu e ele fala assim: meu Jesus amado, como? Eu não vou ter um milagre, eu não vou ter uma pesca dessa sozinho novamente, mas nunca. Eu não vou conseguir fazer isso aqui novamente, mas nunca, sozinho, nunca. Aí ele vai fazer o quê? Ó, pega isso aqui. Ai, fecha a empresa, vamos embora. Vamos seguir a missão, vou ser pescador de homens. Vou seguir a missão que Deus me deu. Porque ele entendeu uma coisa. E aqui é uma chave. Porque muitos se iludem com o peixe, com a quantidade de peixe. Mas o peixe, daqui uns 5 dias, no máximo, ele está fedendo, ele já apodreceu, já era. Acabou tudo. Já era. É uma satisfação momentânea. Aí ele olha para aquilo tudo e fala assim: não, isso aqui vai apodrecer. Eu não vou ter, eu preciso continuar com ele. Porque se eu estiver com ele, nunca vai me faltar esse milagre. Se eu continuar nessa missão, nunca vai me faltar uma pesca extraordinária. Se eu ficar envolvido só com um peixe, ele vai feder amanhã. Ele não vai prestar mais para nada. Eu não vou conseguir fazer mais nada com ele. Mas se eu caminhar com Jesus, nada vai me faltar. O peixe não vai faltar na sua vida. É por isso que eu digo: se apega em Jesus. Pega a missão que Jesus te deu. Continue trabalhando com Jesus, porque o milagre nunca vai faltar na sua vida. O milagre nunca vai faltar na sua casa. O extraordinário nunca vai se apartar de ti. Nunca vai se apartar de você. Nunca. Nunca vai. Nunca vai se apartar de você. Feche seus olhos. Gostaria que você adorasse ao Senhor por um momento e começasse a falar com Deus. Quem é você nessa história? Aonde você se enquadra
nessa palavra? Será que você está querendo muito resultado, mas está se apartando da sua missão de verdade? Será que você está se envolvendo muito com peixe? Muito com peixe, eu quero muito peixe, eu quero peixe. Jesus está falando, eu quero você. Eu quero você. Eu tenho uma missão para você. Enquanto eu estou contigo, diz o Senhor, um milagre extraordinário jamais vai apartar da sua vida. Jamais. Jamais vai apartar de você. Abre a sua boca e comece a adorar ao Senhor nesse lugar. Comece a adorar ao Senhor. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida. Comece a dizer, Senhor, muda meu interior. Muda minha ordem interna. Muda, Senhor, muda. Muda o meu coração, muda minha vida, muda minhas atitudes, muda, Senhor, muda, me transforma por dentro. Por favor, Senhor, me transforma. O milagre já está preparado para você, mas ele precisa construir algo poderosíssimo em você, para você suportar o tamanho da pesca que está vindo. Tamanho da resposta do milagre que está vindo. Eu quero abrir o altar aqui. Você que precisa lançar o seu coração diante do Senhor. Você que precisa agarrar a missão que Deus te deu firmemente. Você sabe que é com você que Deus está falando. Pare de correr do seu chamado, diz o Senhor. Pare de correr da missão que eu te dei, diz o Senhor. Pare. É tempo de você voltar, é tempo de você se lançar, é tempo de você se entregar totalmente. E esse é o tempo e é o momento em que Deus marcou para tocar a sua vida, tocar você. Talvez você paralisou por algum momento, por alguma frustração da vida que aconteceu. E você paralisou, e você deixou de acreditar, e você deixou de confiar, e por isso você tem dificuldade em dar passos de fé. E o Senhor está dizendo, vem aqui ao altar. Hoje é dia de restauração, e você vai sair daqui voando. Você vai sair daqui crendo, curado, restaurado. Pessoas que estão desgastadas emocionalmente. Tamanha dor, tamanha perca, tamanha frustração. É um tempo de renovo. É um tempo de Deus te construir novamente por dentro. É o tempo de Deus colocar você de volta ao eixo do propósito que Ele tem para você. Não é tempo de você ficar parado mais, diz o Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele entregou um talento na sua mão. E quando você chegar diante do Senhor, Ele vai falar: o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o que eu te dei, diz o Senhor. Lance no altar. Venha para esse lugar, venha para esse lugar, vem para cá. Deus está falando com você, venha para esse lugar. Venha para esse lugar, esse é o seu ambiente. Esse é o seu momento, esse é o seu momento, church. Are mandara manara basora ere hala manara basara. Quera manara bashera mandara manara basora ere hala manara basara. Que manara basso mandara manara basora ere hala manara basara. Sim, sim, Jesus, sim, sim. Que mandai a sua mandara manara basora ere hala manara basara. Ah, Espírito Santo, chamamos, chamamos, chamamos.
Chamamos, chamamos, Jesus. Chamamos, chamamos. Nós chamamos. Chamamos, Jesus. Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Oh. Só tenho você, Deus. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Vamos, Jesus. Você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente Deus. Fui encontrado pelo teu amor. E eu sou totalmente fui contemplado em seu. Eu sou totalmente A câmera. Que câmera que eu tô aqui? Que câmera que eu tô aqui? É ali? É ali? Essa? Olhe para mim. O Senhor está mandando eu te dizer, você que está aí do outro lado da tela. O Senhor está dizendo: sai dessa caverna. Eu conheço a sua vida. Eu conheço a sua história. Eu sei as frustrações que você sofreu. Mas hoje é um dia que eu marco para tirar você desse lugar. Hoje é um dia que eu marco para levantar você poderosamente nessa nação. Eu estou te levantando, diz o Senhor, poderosamente. Você será usado para curar pessoas através do chamado que eu tenho para você. Hoje é tempo de você sair, de você se levantar, de você viver esse novo, de você viver um milagre, porque você não é uma pessoa comum. Eu tenho uma missão para você, eu tenho um chamado para você. Você não foi escolhido por homens, você foi escolhido desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, eu te escolhi, diz o Senhor. Foi eu que guardei a sua vida, foi eu que te preservei até hoje, porque algo eu estou fazendo a partir de agora na sua vida. Muitas coisas vão mudar, através de você vai acontecer coisas extraordinárias, diz o Senhor. Se levante, saia desse lugar, saia dessa caverna, saia desse ambiente de obscuridade, saia desse ambiente de dor. Hoje eu restauro a sua vida, diz o Senhor. Sim, Jesus. Sim. Sim. Você está se perguntando, eu sinto isso no meu espírito. Você está se perguntando: Deus, eu não sei qual é a minha missão. Eu não sei, parece que eu não sei. O pastor falou que todos têm, mas eu não sei qual que é. Se você tem essa dúvida, você vai vir aqui na frente e Deus vai ministrar o seu coração. Você vai sair daqui com uma palavra de Deus. Talvez você está confuso dentro de si. Foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Tem pessoas que não estão entendendo, não entendem qual é a missão que Ele tem para realizar aqui. Mas o Senhor manda dizer: vem para cá, vem para esse ambiente, vem para cá, vem para cá. Há uma atmosfera de milagre, há uma atmosfera de Deus nesse lugar. E Deus vai revelar o propósito do seu coração hoje. Deus vai revelar algo poderosíssimo no seu coração hoje. Os intercessores, por favor, comecem a ministrar essas pessoas. Liberem palavras proféticas. Sintam-se à vontade para liberar aquilo que Deus falou para você. Sinta-se à vontade para liberar aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Hoje é um ambiente de ativação profética.
Hoje é um ambiente de destravamento do propósito de Deus na sua vida. O Senhor está destravando algo sobrenatural para realizar na sua vida, diz o Senhor. É hoje, não é amanhã, é hoje. Não é amanhã, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Toda a igreja levante a sua mão e comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Eu vejo o Espírito Santo trabalhando nesse lugar. Eu vejo algo sendo destravado nesse lugar. Eu vejo ministérios poderosíssimos tocando nações aqui. Eu vejo. Ah, Espírito Santo.